Olá, Oi, bem-vinda, Maria. bem-vindo. Você também, né? Nós dois aqui nesse encontro astral sobre Clarice, né? É, que Então, tá vibrando essa energia a tarde toda, né? Desde que a gente começou a divulgar, as pessoas estão ansiosas para saber o que Maria Homem vai aprontar, né? Nesse sábado à noite. eu vou aprontar o que o Wes me mandou aprontar, hein? Então, que isso fique claríssimo. Enfim, até me perguntaram hoje à tarde, né? Acho que talvez a galera tenha visto a entrevista na CBN. Me perguntaram sobre a escolha, né, do conto. E eu falei, ó. O Wes propôs, tudo bem, ele levantou, eu cortei na hora. Então, é isso. É, e aí queria rapidamente que você se apresentasse para o pessoal que está de casa, que não te conhece, rapidamente quem é você, o que faz Maria Homem. Então, eu trabalho com psicanálise e, como o nome diz, né, essa ideia de você analisar a psique, você vai para qualquer lugar, porque o que que é a subjetividade humana? Ela está na arte, na literatura, no cinema, na filosofia, na racionalização, na desculpa, no erro, no acerto. Então, eu opero aí, né? Para tecnicamente, psicanálise, estética, filosofia, enfim, com clínica e circulando aí na transmissão, né? Aulas, palestras, enfim, live, que é a forma contemporânea da transmissão. Isso que eu É, faço. e aí chegou no assunto, né? O Live to Live é um festival que a gente está tratando durante toda a semana, com a temática cápsulas apocalípticas, pensando na pandemia como o fim do mundo, né? Mas tentando enxergar o pós-apocalipse, né? O pós-pandemia. E durante esse momento de pandemia, né? O que a gente pode fazer através das artes, da literatura, para dar um refúgio, né? Ao caos, que é o nome da mesa de hoje. E aí, Hum. para a gente fugir um pouquinho do caos, neste sábado, eu fiz esse convite para você ler um conto de Clarice. E aí, vai que a casa é tua. Então vamos lá. Livro, né? Essa coisa que se você tem dúvida, né, do que colocar na tua cápsula, ponha livros, né? Hoje a gente tem até maquininhas para você colocar uma biblioteca inteira e ficar levinho, né? Então, É. foi. Você tá aí com esse. Qual que é esse? É o de contos? A coleção Eu completa? tô com esse daqui, ó. Deixa eu Bíblia, né? pegar. Ó, dá para ver assim, né? Eu tô. Dá para ver assim, dá para ver assim. Você me perguntou esses dias qual que era o meu livro favorito da Clarice, aí tô com ele aqui para te mostrar, que é o Clarice na cabeceira. Hum, Jornalista, né? quer saber a história por trás da história, né? Quer saber o que que, né? Curioso, curioso. Vai investigar. Eu acho que jornalista mesmo tem um perfil da pesquisa, né? É investigativo. Tem Não que tem, ser. quer saber o backstage, né? Quer saber o que está ali, como funcionam as coisas, né? Quem falou para quem, que passou a grana para quem, que mandou matar, que não, que fez, quem deusou. Mas hoje é outro assunto, né? Não sei se é outro assunto. Vamos ver aqui. Foi? Partimos? Ó, então vou lá, hein? Perdoando Deus. Eu ia andando pela Avenida Copacabana e olhava distraída edifícios, nesga de mar, pessoas, sem pensar em nada. Ainda não percebera que, na verdade, não estava distraída, mas era de uma tensão sem esforço. Estava sendo uma coisa muito rara, livre. Via tudo e à toa. Pouco a pouco é que fui percebendo que estava percebendo as coisas. Minha liberdade, então, se intensificou um pouco mais, sem deixar de ser liberdade. Não era tour de propriétaire, nada daquilo era meu, nem eu queria, mas parece-me que sentia satisfeita com o que via.
Tive então um sentimento de que nunca ouvi falar. Por puro carinho, me senti a mãe de Deus, que era a terra, o mundo. Por puro carinho mesmo, sem nenhuma prepotência ou glória, sem o menor senso de superioridade ou igualdade, eu era por carinho a mãe do que existe. Soube também que se tudo isso fosse mesmo o que eu sentia, e não possivelmente um equívoco de sentimento, que Deus, sem nenhum orgulho e nenhuma pequenez, se deixaria acarinhar, e sem nenhum compromisso comigo. Ser-lhe aceitável a intimidade com que eu fazia carinho. O sentimento era novo para mim, mas muito certo. E não ocorrera antes apenas porque não tinha podido ser. Sei que se ama ao que é Deus, com amor grave, amor solene, respeito, medo e reverência. Mas nunca tinham me falado de carinho maternal por ele. E assim como o meu carinho por um filho não o reduz até o alarga, assim ser mãe do mundo era o meu amor apenas livre. E foi quando quase pisei num enorme rato morto. Em menos de um segundo, estava eu eriçada pelo terror de viver. Em menos de um segundo, estilhaçava-me toda em pânico e controlava como podia o meu mais profundo grito. Quase correndo de medo, cega entre as pessoas, terminei no outro quarteirão, encostada a um poste, cerrando violentamente os olhos, que não queriam mais ver. Mas a imagem colava-se às pálpebras. Um grande rato ruivo, de cauda enorme, com os pés esmagados, e morto, quieto, ruivo. O meu medo desmesurado de ratos. Toda trêmula, consegui continuar a viver. Toda perplexa, continuei a andar, com a boca infantilizada pela surpresa. Tentei cortar a conexão entre os dois fatos, o que eu sentira minutos antes e o rato, mas era inútil. Pelo menos a contiguidade ligava-os. Os dois fatos tinham ilogicamente um nexo. Espantava-me que um rato tivesse sido o meu contraponto, e a revolta de súbito me tomou. Então, não podia eu me entregar desprevenida ao amor? De que estava Deus querendo me lembrar? Não sou pessoa que precise ser lembrada de que dentro de tudo há o sangue. Não esqueço o sangue de dentro, como eu o admito e o quero. Sou demais o sangue para esquecer o sangue. E para mim, a palavra espiritual não tem sentido. E nem a palavra terrena tem sentido. Não era preciso ter jogado na minha cara tão nua um rato. Não naquele instante. Bem poderia ter sido levado em conta o pavor que desde pequena me alucina e persegue. Os ratos já riram de mim. No passado do mundo, os ratos já me devoraram, com pressa e raiva. Então era assim, eu andando pelo mundo sem pedir nada, sem precisar de nada, amando de puro amor inocente, e Deus a me mostrar o seu rato? A grosseria de Deus me feria e insultava-me. Deus era bruto. Andando com o coração fechado, minha decepção era tão inconsolável como só em criança fui decepcionada. Continuei andando, procurando esquecer, mas só me ocorria vingança. Mas que vingança poderia eu contra um Deus todo-poderoso? Contra um Deus que até com um rato esmagado podia me esmagar. Minha vulnerabilidade de criatura só. Na minha vontade de vingança, nem ao menos eu podia encará-lo, pois eu não sabia onde é que ele mais estava. Qual seria a coisa onde ele mais estava e que eu, olhando com raiva essa coisa, eu o visse? No rato? Naquela janela? Nas pedras do chão? E em mim é que ele não estava mais. E em mim é que eu não o via mais. Então, a vingança dos fracos me ocorreu. Ah, é assim?
Pois então não guardarei segredo e vou contar. Sei que é ignóbil ter entrado na intimidade de alguém e depois contar os segredos, mas vou contar. Não conte, só por carinho não conte. Guarde para você mesma as vergonhas dele. Mas vou contar sim. Vou espalhar isso que me aconteceu. Dessa vez não vai ficar por isso mesmo. Vou contar o que ele fez. Vou estragar a sua reputação. Mas quem sabe foi porque o mundo também é rato e eu tinha pensado que já estava pronta para o rato também. Porque eu me imaginava mais forte. Porque eu fazia do amor um cálculo matemático errado. Pensava que somando as compreensões eu amava. Não sabia que somando as incompreensões é que se ama verdadeiramente. Porque eu, só por ter sido carinho, pensei que amar é fácil. É porque eu não quis o amor solene, sem compreender que a solenidade ritualiza a incompreensão e a transforma em oferenda. E é também porque sempre fui de brigar muito. Meu medo é brigando. É porque sempre tento chegar pelo meu modo. É porque ainda não sei ceder. É porque no fundo eu quero amar o que eu amaria e não o que é. É porque ainda não sou eu mesma. E então o castigo é amar um mundo que não é ele. É também porque eu me ofendo à toa. É porque talvez eu precise que me digam com brutalidade, pois sou muito teimosa. É porque sou muito possessiva. E então me foi perguntado com alguma ironia se eu também queria o rato para mim. É porque só poderei ser mãe das coisas quando puder pegar um rato na mão. Sei que nunca poderei pegar num rato sem morrer da minha pior morte. Então, pois, que eu use o Magnificat, que entoa cegas sobre o que não se sabe nem vê. E que eu use o formalismo que me afasta, porque o formalismo não tem ferido a minha simplicidade, e sim o meu orgulho. Pois é pelo orgulho de ter nascido que me sinto tão íntima do mundo. Mas esse mundo que eu ainda extraí de mim de um grito mundo. Porque o rato existe tanto quanto eu. E talvez nem eu, nem o rato sejamos para ser vistos por nós mesmos. A distância nos iguala. Talvez eu tenha que aceitar antes de mais nada esta minha natureza que quer a morte de um rato. Talvez eu me ache delicada demais apenas porque não cometi os meus crimes. Só porque contive os meus crimes, eu me acho de amor inocente. Talvez eu não possa olhar o rato enquanto não olhar sem lividez esta minha alma que é apenas contida. Talvez eu tenha que chamar de mundo esse meu modo de ser um pouco de tudo. Como posso amar a grandeza do mundo se não posso amar o tamanho da minha natureza? Enquanto eu imaginar que Deus é bom, só porque eu sou ruim, não estarei amando a nada. Será apenas o meu modo de me acusar. Eu, que sem nem ao menos ter me percorrido toda, já escolhi amar o contrário, e ao meu contrário quero chamar de Deus. Eu, que jamais me habituarei a mim, estava querendo que o mundo não me escandalizasse, porque eu, que de mim só consegui foi me submeter a mim mesma, pois sou tão mais inexorável do que eu. Eu estava querendo me compensar de mim mesma com uma terra menos violenta do que eu. Porque enquanto eu amar a um Deus só porque não quero, serei um dado marcado, e o jogo de minha vida maior não se fará. Enquanto eu inventar Deus, ele não existe. Fim. Suspiros. E aí, Malu, professora, queria que você fizesse uma breve reflexão, né,
se já não for pedir demais depois desse presente que você deu para todo mundo aqui nesse sábado à noite, do, né? Eu sugeri que você lesse esse conto e veio na hora, né? Que eu te perguntei, você me devolveu a pergunta e na hora eu pensei em Perdoando Deus sem nem pensar, foi porque veio à cabeça, assim. Queria que você falasse um pouquinho do conto pra gente. E eu vou abrir os Oh, comentários aqui porque hum, pronto. é... oh, nossa, tem muita coisa para falar e a Clarice, você pode pegar um conto e abrir para um universo, né? E cada Uhum. conto é uma síntese, né? Se o romance é prosa, o conto é poesia, né? E aí você pode falar muitas coisas. Eu não quero falar muito, não, mas eu queria marcar três movimentos desse conto que eu acho que se repetem muito na Clarice e que seria interessante para a gente. E como eu também falei hoje à tarde, na entrevistinha da CBN, eu acho que Perdoando Deus, ele volta numa temática que está mais ampliada em GH. É como se fosse uma micro GH, né? A narradora desse conto. Então, assim, no começo você já vê esse movimento. Eu vou até retomar uma outra fala dela, ó. Eu ia andando pela Avenida Copacabana, né? E olhava distraída, né? Esse olhava distraída, essa é a sensação que depois vai crescer. É um gozo no olhar. Eu via tudo. E eu tava, né? Via tudo e à toa, sem nem ter consciência de que eu via. Depois que eu percebi que eu percebia. Então você tá naquele sonho, você tá junto. Aquele sonho da religião, né? Que é religare. Religião é aquele sonho, aquela ideia da religação sujeito-objeto, homem-deus, né? Que é isso. Então começa a nossa protagonista dentro desse colo com a Uhum. vida, com o outro, com o universo, é o mar, é tudo. É o sentimento oceânico, né? Que o Freud vai recortar e vai abrir um mal-estar, né? Na civilização. Então, é essa vontade de estar junto. E aí, essa conexão, essa religação, essa religião, aspas, ela cresce quando ela até dá um salto nisso e ela diz: então me vem um sentimento novo, um sentimento que eu nunca ouvi falar, mas eu aceitei, né? Eu aceitei e é muito bonito isso, né? Quando a gente também pode se colocar num lugar de poder não não saber o que a gente pode sentir e se permitir sentir. Esse é o inédito. Esse é o real inédito, não é? A gente poder ser surpreendido pelo que brota da gente, não só a ideia. A gente está habituado a deixar rolar e deixar vir, né? A tempestade do cérebro, né? O brainstorming. Mas tem o storming que é da emoção, que é daquilo que você sente. E foi um sentimento novo. Eu era mãe de Deus. E aqui tem uma virada interessante, né? De filha, né? A posição que você nasce no mundo de filha para mãe. E tem uma outra subversão de gênero, que a Clarice é muito astuta, que ela diz o seguinte: olha, é sempre aquele jeito solene, né? Deixa eu achar onde que está aqui. Aquela é um amor grave, um amor solene, respeito, medo e reverência, que é o clássico da posição filial. Você é filho e você se coloca diante de Deus Pai Todo-Poderoso, né? Medo e respeito, amor e temor, essa é a grande dialética humano-Deus. É isso, que é esse. E de repente ela faz essa dupla subversão do lugar de filho, filha, para mãe ou pai, e também de o pai para ela, a mãe da terra, a mãe do mundo, né? Ela também é a grande deusa, ela é aquela que gera. Então, é incrível isso também, essa tríplice jornada
né? Isso, escuta, a gente está no segundo parágrafo, né? Tá na primeira página. Então já é tudo isso, essa, né, de filha para mãe de Deus e do mundo, para a criadora, né? Sem essa reverência, sem esse medo, aquela que pode dizer e tá no êxtase. Essa epifania, né? É aquela epifania, aquela coisa que é o grande encontro. E aí, isso que eu falei, que é um movimento clássico da Clarice, vem aquele, né, aquele inflar, aquele êxtase e pá, né? Achei uma barata. Quase pisei num rato morto, com as patas cortadas, dilacerado, amputado. E é o que eu mais temo. É o entre o animal e o alguma coisa do não só o animal pré-humano e é quase um ancestral barra animal que aí que é interessante, que tá comigo, né? Que eu tenho horror que tá lá, que é o outro, que é o estrangeiro, que é o que eu não gosto, né? Claro, aqui qualquer pessoa que trabalhe minimamente com literatura vai saber que essa metáfora rato é uma alusão diretíssima aos judeus e toda a metonímia, né? Aquele deslocamento básico judeu-rato, que foi todo o discurso, sobretudo dos anos 30 e que tem até cinema, né? Tem a Lili Riefenstahl, tem todas as obras e toda a construção, o processo muito astuto de você tirar a humanidade do inimigo, do outro, animalizando-o, dizendo que ele é judeu, que ele é rato, que ele é bandido, que ele é criminoso, que ele é, né, enfim, comunista, que ele é o mal. Ele é o mal. E aí, enfim, então tem esse êxtase, o corte que te revela o mal, o animal, o grotesco, e aí, o parágrafo seguinte, toda trêmula, consegui continuar a viver. E isso fecha a operação, né? Aí fecha essa primeira operação. Continuei na vida, consegui ficar na vida, consegui seguir aqui, continuei a andar. Então, eu quase parei, quase caí, né? Fiquei com a boca infantil da surpresa. Essa frase é maravilhosa, né? Fiquei atônita, com aquela posição desarmada. Como assim? O rato dos meus sonhos mais arcaicos e infantis, mas continuei. Então, esse movimento está presente na obra da Clarice inteira. E é isso. Aí ela continua e vamos para a vida. Apanhei e vou inflar de novo, né? O conto a Ana do conto Amor é um pouco isso. Enfim, tem várias personagens que são atravessadas por esse momento. Tem um conto que eu adoro também, que eu fiz um trabalho longo sobre ele, por isso que eu digo, né? Você pode pegar 3, 4 páginas e escrever 30, 40, né? Mas que é a Imitação da Rosa, e que ela também vai inflando nesse movimento, só que o final é radicalmente diferente. Eu não vou contar o final, mas assim, passa um trem e leva. Aqui passa essa seta, né? Tem esse encontro, e aí ela continua a viver. Enfim, e aí abre para a grande questão, eu só vou apontar qual que é, senão a gente vai ficar aqui falando muito, mas para falar em uma palavra, a grande questão é o amor, que é uma das grandes questões da Clarice, né? A revolta de súbito me tomou, então não podia eu me entregar desprevenida ao amor? Eu tô entregue, você vem e me sacaneia? Eu tô apaixonada e você me trai? Eu tô toda inocente, eu tô toda amando aqui e você simplesmente me dá um rato, você me dá o horrível, você De dá o pé. propósito, né? Você joga na minha cara isso, né? Então, assim,
é um pouco Deus, ou, enfim, o destino, a vida, a fortuna, o acaso jogando na nossa cara quando a gente está muito feliz que, opa, escorregou e quase caiu, né? Vem, ó, tem sempre o luto, a perda, o vírus, a doença, a morte, o assalto, enfim, alguma coisa te corta, é a fissura. Aqui é do destino e é do próprio amor, é da própria relação com o outro. O outro, só que aí ela vai fazer um grande arco, aí a gente poderia detalhar muito, mas só para a gente fechar aqui numa. Vai ter um movimento em que ela percebe que, se num primeiro momento ela vai se queixa disso e diz: como você faz isso comigo? Como você é maligno? Depois ela fala: não, eu entendi que eu não posso amar o que eu queria que fosse. Muito pelo contrário, né? Eu achava que o amor, eu fazia um cálculo matemático, mas que estava errado, né? Pensava que somando as compreensões eu amava. Não sabia que somando as incompreensões é que se ama verdadeiramente. Então, tem esse profundo desconhecido, esse distanciamento, essa briga nossa eterna entre o ideal e o real. Ah, mas você não era aquilo que você me mostrou, não era aquilo que eu sonhei, não foi o que eu imaginei, é a grande inflação imaginária. Como assim é isso, né? Como assim você me derruba, né? É porque no fundo eu quero amar o que eu amaria e não o que é. Então, ela entende isso. Aí ela fala: ah, então tá. Só que eu vou sair desse lugar da queixa, da nostalgia do ideal, que pode ser um lamento infinito. E ela diz: então, sou eu e você. O bem e o mal, o humano e o rato. Somos todos, somos iguais, a distância vai nos colocar igual. Deixa eu achar aqui. O rato, porque o rato existe tanto quanto eu. E talvez nem eu, nem o rato sejamos para ser vistos por nós mesmos. A distância nos iguala. Talvez eu tenha que aceitar, antes de mais nada, esta minha natureza que quer a morte de um rato. A minha natureza que deseja te matar, que assassina também, que é mal. Então não é sujeito bom, não é nem sujeito objeto, nem sujeito bom, objeto mal, o outro mal. Enfim, é a dança aqui que dá para fazer. E é assim que ela termina. Eu, que jamais me habituarei a mim, com o bem, com o mal, com o humano, com o rato, estava querendo que o mundo não me escandalizasse. E enquanto a gente quiser isso, enquanto a gente inventar esse Deus como contrário do meu mal, um Deus que é todo poderoso e é todo bem e é todo amor, como contrário do que é humano, não vai existir. Não vai existir. Porque é só uma maneira de fazer dois grandes sistemas de significação, dois blocos grandes de sentido, né? E aí eu vou ficar lamentando o que eu não aceito em mim e projetando num Deus idealizado. Isso nunca vai. Esse Deus, ele não existe. E eu te perdoo por ser assim, por existir assim. Maria, muito, muito, muito obrigado. Minha vontade é ficar horas aqui conversando, na verdade te ouvindo, né? Falar sobre Clarice de uma forma tão, tão, tão bonita, né? Mas para encerrar a cápsula apocalíptica desse sábado, a gente tem uma pergunta que eu faço para todo mundo, você não vai me escapar dessa, que é se o mundo acaba hoje. Tem duas perguntas para você, na verdade. Eu vou aprontar uma com você. Se o mundo acabar hoje, o que você guardaria numa cápsula do tempo? Eu
eu vou te dar a resposta que é intuitiva, depois eu falo um pouco dela, mas eu guardaria o meu filho. Acho que é uma resposta clássica e eu vou manter. Eu guardaria o meu filho não porque eu amo o meu filho e não a pessoa específica do meu filho, que, lógico, só, né? Mas porque é carne da minha carne, vai fazer a carne da carne dele, vai gerar. Então, meu filho é muito mais que aquele meu filho, nem é meu, ele é a vida, ele é a reprodução do vivo. Então, eu diria que o que a gente está fazendo aqui é só transportar semente e ficar plantando. Seja de figuras humanas concretas, seja de ideias, de pensamentos, e é esse breve percurso da viagem, que é o tempo que a gente tem aqui respirando, é isso que a gente faz, é só jogar para frente, pegar o ar, sopro de vida. Mas eu penso isso, eu escolhi te responder isso, mas agora eu vou te confessar, porque ontem eu vi uma coisa e desde ontem eu estou pensando sobre justamente esse assunto, sabia? Você me Ó, pegou bem no pin, que nem a gente põe aqui, ó, pin, ó, tá aqui, ó, tá pinned. Life to Live, 100 anos de Clarice. Assim como a gente coloca, ontem tem um documentário maravilhoso, já antigo, holandês, que você acha no YouTube, assim, que tem vários capítulos, e chama, se eu não me engano, O Belo e a Desolação. É da TV holandesa e aí faz várias entrevistas com vários pensadores. E ontem eu vi o do George Steiner. O George Steiner é um teórico de literatura, de arte e música. É brilhante, é um cara brilhante, enfim, mais ou menos do time do Harold Bloom, de uma sofisticação, de uma leveza, uma erudição incríveis. E aí, nesse documentário, que vale muito a pena, mas eu vou pegar só um pontinho pela tua pergunta, que ele contou a história do cônsul inglês na Itália durante a Segunda Guerra Mundial. E o cônsul tinha um filho que estava lutando na guerra, em Monte Cassino, na Itália. E perguntaram para ele: você, se tivesse que escolher entre teu filho e Firenze, Florença, o que que você escolheria? Aí ele respondeu: olha, eu sei que os bons sentimentos e a resposta clássica seria eu dizer que eu escolho o meu filho, mas eu não escolho, porque a minha dor eu vou suportar. Só que toda a humanidade perder Firenze, não, isso não. Então eu escolho a manutenção dessa cidade que realmente é uma das mais bonitas do mundo, é um tesouro de todos nós, é um tesouro coletivo. Então você vê como você me pôs agora assim numa situação delicada. Você vê o abismo que eu tô, porque eu tô pensando nessa pequena pensando no seu filho, fábula mas pensando no... na cidade e então é isso. Eu te dei essa resposta, mas lembra que no começo eu falei que a gente podia levar vários desses no pequeno Kindle, que a gente poderia levar se a Terra naufragasse. É. Tá nas letras, tá nos quadros, tá no Duomo de Firenze, enfim. É E isso, mas aí, poderia ficar horas, parei. mas aí para encerrar, a pergunta que é, por essa você não esperava, e aí o mundo está acabando, tem a cápsula do tempo, teve um espaço ali para o seu filho, e qual livro da Clarice você deixaria junto com ele para as próximas gerações? Esse, Uma boa facílimo. resposta. Facílimo, sabe por quê? Porque assim, eu adoro os romances, tanto que o doutorado que eu fiz e o livro que eu fiz sobre o silêncio pegava os três últimos romances, mas aqui, ó, eu até contei hoje para falar, tem 654 páginas e você pode ler um por dia. Você tem a obra inteira da de várias épocas, com vários estilos.
você pode ser um grande companheiro. Assim, tem muita coisa, e como eu falei, é a síntese poética, né? Um conto, ele é muito difícil de ser feito. Ele pode reunir, né? Agora, se você me pergunta qual conto da Clarice, aí é muito difícil, mas como eu falei, eu adoro Imitação da Rosa. Eu acho aquilo belíssimo. E tem um outro conto que abre um livro um pouco inusitado da Clarice sobre amor e sobre corpo e sensualidade, que chama Sonhos e Devaneios. Como é que era mesmo? Eu não sei se eu estou confundindo, mas acho que era Embriaguez e Devaneios de uma Rapariga. É maravilhoso esse conto, e a Clarice, ela escreve muito bem, porque ela encarna uma voz narrativa feminina e portuguesa. É maravilhoso, sim. Eu que tenho um pouco de família em Portugal, um pouco na Itália, e me misturo assim, eu ouvi, eu ouvi a língua. Quando você ouve, que sabe quando a letra preta e branca no papel, você ouve aquilo, que é uma voz muito antiga. Eu ouvi, é estranho dizer isso, mas ouvi meu pai. É uma mulher, mas assim, eu ouvi talvez minha avó, eu ouvi minha bisavó. É muito bonito quando você consegue pegar esse fio, né, de criação de letra, de literatura e viver, né? Life to live. Isso, vamos viver, gente. A gente está agora. Professora, muito, muito obrigado pela sua participação. Eu falo em nome aqui de todo mundo que entrou e até a Joia. próxima. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. Obrigado. Prazer. Tchau, prazer.